Denúncias, debates, entrevistas, política. As coisas que interessam ao povo do Maranhão. Na apresentação livre e séria de quem tem o que dizer. Está entrando no ar o programa Mesa Redonda com Paulo Marinho. Você é o nosso convidado. Combustível, etc. Então o governo arrecada muito. A prova disso é que o ano passado o governo teve a maior arrecadação de ICMS da história do Maranhão, ultrapassando R$1 bilhão. Vem cá, mas qual foi a mágica? Teve algum surto de desenvolvimento, alguma indústria que veio para o Maranhão? Não. Foi o Auxílio Brasil. Antes o auxílio emergencial, agora o Auxílio Brasil. Para você ter noção dos números, Paulo, eu falei de Caxias, eu vou falar um pouco do Maranhão. O auxílio, o Bolsa Família, injetou em agosto de 2021 na economia do Maranhão R$ 102.817.025. 102 milhões. O Auxílio Brasil injetou em agosto desse ano 700.323.414 reais. Olha a diferença de 102 para 700 milhões de reais. Isso no estado inteiro. Então esse dinheiro, parte dele, parte significativa, vai para o governo do estado na forma do ICMS. Claro que atende às necessidades básicas das famílias pobres, atende os comerciantes onde essas pessoas vão comprar as coisas. Esse dinheiro circula no estado. Você imagina o Maranhão sem esse dinheiro, Paulo? O Maranhão estava pior que a Venezuela. Com certeza, com certeza. E ele ainda bota a culpa, o governador, no Bolsonaro. Veja que maluquice. Além disso, nós aprovamos o Vale Gás. O Vale Gás está em todo o Brasil, do Maranhão também. Caxias recebeu o Vale Gás agora no mês de agosto. Além disso, nós temos o auxílio taxista e o auxílio caminhoneiro. Por quê? Porque o taxista, ele vive da sua renda com o seu táxi. O combustível aumentou muito. E o caminhoneiro também não dá conta de pagar a parcela a prestação do caminhão. E a gente deu um incentivo para ele, por conta dessa guerra. Nós estamos vivendo duas guerras. Uma contra o Covid e outra com essa guerra da Ucrânia, que afeta o preço dos combustíveis. Enfim, nós temos procurado cumprir com a nossa função. Qual é a função do senador? Eu quero chamar você, meu caro conterrâneo, a uma reflexão. Eu sou candidato ao Senado, à reeleição. Eu disputo com alguém que foi governador 8 anos. Não é uma comparação justa. Porque se um tem 8 anos de mandato parlamentar, legislativo, o outro tem 8 anos de mandato executivo. Então se ele fez 1 quilômetro de rua, uma escola, se ele fez ali um posto de saúde, é da obrigação dele fazer. Sim. Agora, eu não posso executar a obra porque não está na minha competência constitucional. Por exemplo, o governador Flávio Dino não pode relatar o projeto do Auxílio Brasil. Ele não pode aprovar um projeto como a zona de exportação do Maranhão, nem o Porto Seco de Caxias. Ele não pode dobrar a per capita da merenda escolar como nós aprovamos isso. Dobra a per capita da merenda escolar para os municípios de extrema pobreza. São 470 no Brasil. Do Maranhão são 108. Ou seja, metade dos municípios do Maranhão estão na extrema pobreza. Então nós fizemos o que para amenizar essa agonia que foi colocado o povo do Maranhão, que já vivia numa situação difícil e vive hoje numa situação ainda muito pior. Basta comparar com o Piauí, Paulo. O Piauí, o governador Wellington, eu convido você, amigo, para visitar a página dele nas redes sociais. Dos 100 piores municípios do Brasil, os mais pobres, o Piauí não tem mais nenhum. O Piauí varreu do Piauí o mapa da fome. Você sabe quantos tem dos 50 piores municípios do Brasil? Quantos tem no Maranhão? No mesmo IBGE? 40. A gente tinha para cada 10 municípios 4. Agora nós temos para cada 10 8. Então o Flávio Dino, ele colocou o Maranhão dentro de um atoleiro que não é fácil de tirar. E ele quer ser premiado com o mandato de senador. Num jogo de palavras, de enganação, de mídia. Tanto que o Maranhão nunca teve debate para senador. Nós já tivemos nessa campanha até agora 2 debates.
um na Difusora e nessa semana um na TV Guará. Pois eu fui nos dois, Paulo. Eu estava aqui em Caxias, no primeiro debate, me destabaquei para São Luís à noite, cheguei de madrugada para participar do debate. E ele simplesmente fugiu do debate, como também fez agora nessa semana na TV Guará. Ou seja, um completo desrespeito à população. Não é comigo, não, mas é um desrespeito com a população. Eu acho que o fato dele não ir ao debate, para mim, é porque... Até porque antes ele defendia debate, né? Claro. Tem várias postagens dele nas redes sociais enaltecendo os debates. Quando ele não vai ao debate é porque ele não tem argumento, é muito claro, não tem argumento. Quando eu vi ontem, acabei de ouvir aqui, até botei no ar, o Lula comparando o Flávio Dino a uma sucuri, e a sucuri é uma predadora, né, que mata, tem por natureza matar. Eu acho que o Lula, de uma forma inconsciente, deve ter pensado na sucuri que foi o Flávio Dino com o Maranhão. Por que ele foi uma sucuri com o Maranhão? Porque ele enterrou, ele matou, ele enterrou as pessoas na pobreza. Quando você vai para a pobreza, que você perde a renda, que você perde o seu poder aquisitivo, que você come menos, que você não tem um remédio, que você adoece, que você não se alimenta direito e que você morre por conta disso, você está sendo vítima de um processo todo. Então a pobreza é uma coisa que ninguém merece, E os recursos existem para isso, porque enquanto o Estado mergulhou na pobreza, a arrecadação do Estado aumentou horrores, cresceu muito. Então a gente vê aí alguma coisa errada nesse processo aí. Com certeza. Mas, Roberto, voltando à sua ação parlamentar, que eu acho que é importante a gente conversar, eu queria que você aproveitasse agora para a gente conversar um pouco. Eu vou te contar uma história bem rápida. Um dia eu estava aqui fazendo mesa redonda e me chega aqui o Gastão Vieira. O Gastão, ele ia passando na BR e estava no carro ouvindo mesa redonda, resolveu vir aqui na rádio me fazer uma visita. E na época o Gastão era presidente da Comissão de Educação da Câmara. E eu sabia que o Gastão estava à frente dos IFMAs aqui no Maranhão, colocando IFMA em tudo que é reduto dele. E eu aproveitei a oportunidade aqui e pedi ao Gastão, você está indo aonde? Timon. Fazer o quê? Não, eu estou indo lançar um IFMA em Timon. Digo, pois bem, Gastão, Caxias é uma cidade igual Timon, não tem IFMA. Eu sei que você é o presidente da Comissão de Educação. Então eu queria aproveitar para pedir para você colocar um IFMA aqui em Caxias também. E ele colocou. O IFMA está aí, funciona muito bem conduzido. E recentemente você fez um grande benefício ao IFMA de Caxias e está fazendo outros. Então eu queria aproveitar a oportunidade para lhe pedir que fale um pouco sobre a questão da educação aqui, o que você tem em mente, o que você pode fazer, o que você tem feito enquanto senador para os garotos que estudam em escola pública, aqui que não tem dinheiro para pagar uma faculdade cara ou uma escola cara. Paulo, é importante a gente saber as atribuições de cada um. O que um governador tem de competência para fazer, as atribuições, o deputado federal, o senador. A pessoa às vezes confunde uma coisa com a outra. Se fosse deputado federal igual ao senador, não precisava ter 18 deputados no Maranhão e 3 senadores. Bastava ter 21 senadores ou então 21 deputados federais. Claro que eles são diferentes. O deputado federal representa as pessoas. O Maranhão tem 18, o Piauí do lado tem 10. Mas todos os estados têm 3 senadores. Por quê? Porque o senador representa o estado. O senador tem que pensar macro. Ele não representa o município, ele representa o estado. Agora, se o senador tem que pensar assim, imagina o governador, Paulo, que é do poder executivo. Nós não podemos ter no Maranhão um governador que se transforme num prefeito estadual, que apequene o cargo, que apequene a cadeira de governador para tentar, em benefício próprio, as ações do governo. Isso leva ao que levou o Maranhão. Então nós aqui, em relação à educação, temos um compromisso firme com as instituições federais, eu sou senador federal, entendeu? E aí a gente aqui em Caxias fez a maior biblioteca do interior do Maranhão, no custo de mais de 4,5 milhões de reais, um recurso destinado pelo senador Roberto Rocha. Nós estamos fazendo a mesma coisa em Imperatriz, em várias regiões do Maranhão, nós temos feito pelo IFMA.
Nós somos, na história da UFMA, o parlamentar que mais botou dinheiro para a UFMA, em toda a história da UFMA. E também para o hospital universitário. Nós botamos agora, por último, 10 e agora mais 18 milhões e meio para o hospital universitário. E desses 18 milhões e meio, eu quero aqui fazer um parêntese. Você conhece o drama que eu vivo pessoalmente com um filho há 4 anos. Uma ocasião, eu estava em São Paulo com meu filho e foi obrigado a fazer um exame. Esse exame custou, na época, R$8.000, nem um plano de saúde cobria. Era um exame de ressonância magnética caríssimo. Eu pude fazer, graças a Deus, que eu tenho condição. Meu filho fez o exame. Ok. Pois sabe o que eu fiz? Das minhas emendas, que o Flávio Dino chama de secreto, para tentar confundir as pessoas, principalmente em relação a mim, eu coloquei 18 milhões e meio para o hospital universitário, mas eu exigi que 10 milhões fosse para comprar a mesma máquina de ressonância magnética que meu filho fez o exame em São Paulo, que custou lá R$8.000, e que no Maranhão não existe essa máquina, e nem no hospital privado, pois já está instalando e agora em outubro começa a funcionar. Então o paciente do SUS, o pobre, ele vai ter direito àquele exame que meu filho teve, que paga R$8.000 em São Paulo. Eu faço política dessa forma. Ele não vai para o debate porque ele não tem como encarar o debate. Ele recebeu quanto do orçamento secreto? Sim, ele recebeu. Recebeu. Aproveitando aqui, ele fala tanto em orçamento secreto e tal. Ele recebeu o dinheiro do orçamento secreto? Esse sim é secreto porque ninguém sabe. Agora ninguém eu sei. Inclusive agora ele fala tanto do orçamento secreto, ele recebeu o dinheiro do orçamento secreto. Recebeu 45 milhões, foi empenhado e já foi pago mais de 33 milhões de reais. Um repórter da Rádio Mirante perguntou a ele essa semana, já que eu não tenho oportunidade de perguntar, não tenho oportunidade, ele disse assim, o Senado não é lugar de ladrão do orçamento secreto. Eu quero perguntar, vem cá, olha para minha cara aqui, você concorre comigo, senhor senador, diga quem é o ladrão do orçamento secreto. Mas ele não quer me enfrentar, ele não quer me encarar. A gente não encara um debate as pessoas, Paulo, a gente enfrenta as ideias. Com certeza, com certeza. Eu não quero enfrentar o Flávio Dino, eu quero enfrentar as ideias que ele coloca em prática. E ele enfrentar as minhas, dizer onde é que está o erro do meu mandato de senador. Até porque, se eu estiver errado, humildemente eu peço desculpas e corrijo o erro. Agora, ele ele recebeu 45 milhões de reais e perguntado na rádio essa semana, o que ele disse? Ele disse, não, eu não me lembro, não sei, porque eu não sou secretário. O secretário é que sabe o que o governo recebe. Ele disse que não, é possível que tenha tido alguma coisa aí, mas eu não sei, porque eu não sou ordenador de despesa, eu não sou secretário de Estado. O secretário de Estado é que cuida disso. Ou seja, ele acusa os outros... E não assume a responsabilidade dele. Acusa os outros, e veja, ele acusa quem não executa orçamento. Porque ele, parlamentar... é do legislativo, o parlamentar não executa, não. O parlamentar destina para o governador ou para o prefeito. Quem executa é o prefeito ou o governador. Então, nós destinamos para o governo do Maranhão, da mesma emenda que ele chama de secreta, e secretamente ele quer esconder do povo. Ele precisa dizer para onde foram esses 33 milhões. Eu pedi ao Tribunal de Contas da União e ao Tribunal de Contas do Estado para poder o Tribunal de Contas cobrar, já que eu não consigo saber dele, porque ele foge dos debates. É uma falta de respeito sem tamanho, não é comigo. Porque, Paulo, você não discute o Maranhão no governo. Ele fez o Maranhão com medo, todo mundo tem medo, aquilo que o Lula disse, que as pessoas quando chegam perto têm medo da cobra. E quem é que não tem medo de cobra? Principalmente sucuri, velho. Uma sucuri que tem condição de engolir. Os caras fizeram agora uma novela. Então. E onde a temática é uma sucuri que causa medo. Aí o Lula comparar ontem, o cara a uma sucuri. Na cara dele. Que horror. Na cara dele, que ele é como uma sucuri. Entendeu? Que as pessoas têm medo. E ele fez isso porque ninguém convida ninguém para discutir o Maranhão no governo, porque tinha medo dele. Aí então, vamos discutir o Maranhão quando? Na campanha. Aí ele também não discute na campanha porque ele se sente o todo-poderoso. A potestade, né? Acima de todos. Acima do bem e do mal e que não quer discutir. Ele desmantelou o serviço de ferryboat da Baixada, liquidou com aquela pobreza e não quer debater.
Nós que conseguimos agora com o governo Bolsonaro 50 milhões para comprar 2 ferryboats. Nós não vivemos à custa do problema. Então, amigo, eu quero dizer a você, em relação à educação, nós temos um compromisso firme de continuar trabalhando pela educação do Maranhão, pelo fortalecimento dos nossos IFMAs e pela nossa Universidade Federal. A propósito, eu quero dizer a você, que disse no debate antes de ontem, o Maranhão tem diferenças regionais gritantes. A realidade dessa região leste não tem nada a ver com a região oeste, que é mais amazônica. A região leste e a região oeste não tem nada a ver com a região norte. Nada a ver com a região norte. Então eu penso que o Maranhão, como universidade é ensino, pesquisa e extensão, o Maranhão tem que ter 3 universidades federais. O Maranhão só tem uma. Diferente do Piauí, do Tocantins, do Pará, de qualquer outro estado. O Maranhão só tem uma universidade federal. E o Maranhão é maior que São Paulo. Então, o Tocantins, que tem 1/3 da população, já tem 2, nasceu ontem, tem 2 universidades federais. Pois eu quero dizer a você o seguinte, nós temos 2 projetos para fazer mais 2 universidades federais. A primeira que vai nascer é a Universidade Federal da Amazônia Maranhense. Por quê? Porque lá em Imperatriz, Grajaú e Balsas, de onde serão desmembrados os campos da atual UFMA, eles já existem os campos. Então, como ainda estamos num momento de crise, o governo federal não aceita criar novas universidades. Tinham dezenas de propostas. Todas foram rejeitadas. Eu consegui com o Guedes uma. Qual é? É essa da Universidade Federal da Amazônia Maranhense, que vai ser criada a partir dos campos de Imperatriz, Balsas e Grajaú. E em seguida nós vamos fazer o campus de Barra do Corda e de Açailândia. Agora, vamos fazer, se Deus me permitir, e o povo do Maranhão, renovar o meu mandato de senador, a Universidade do Leste do Maranhão também, a Universidade Federal. Essa vai exigir um investimento maior. Por quê? Porque não tem UFMA em Caxias, em Timon, não tem Universidade Federal aqui. O governo argumenta que está muito perto de Teresina e pode ser atendido por Teresina. Aí você enfrenta uma série de dificuldades. As pessoas vão sair daqui para estudar ou trabalhar em Teresina, Paulo, e essa estrada ficou conhecida como a Rodovia da Morte. Vem cá, mas o governador Flávio Dino nasceu politicamente em Caxias. O que ele fez para melhorar esse problema? Nada. E o que o senador Roberto Rocha fez? Nós lutamos para conseguir recursos e botamos dinheiro no orçamento da União para fazer a licitação do projeto de duplicação do trecho de Caxias para Timon da rodovia 316. Isso não é promessa de candidato. Isso está no Diário Oficial da União. O edital de licitação já está publicado no Diário Oficial da União, do mesmo jeito que está de Imperatriz a Açailândia. Ou seja, nós agora em breve vamos retomar a 226, que está parada as obras, de Baú para Timon, também vamos retomar, o contrato está sendo feito com uma empresa do Piauí, a empresa que eu me esqueci o nome, que é até do irmão do meu colega senador, Marcelo Castro, Jurema, construtora Jurema. Ela vai, por quê? Porque a primeira colocada desistiu, a segunda colocada não quis, a terceira não quis, a quarta, ela era para ser a quarta ou a quinta colocada, Jurema. Foi lá e aceitou e vamos retomar. E naquele projeto, Paulo, nós temos uma avenida contorno que liga a BR-316 em Timon até a Dordomeia, para poder tirar o tráfego pesado de dentro da cidade de Timon. E nesse projeto de duplicação aqui, nós já vamos incluir obras de travessia urbana em Caxias. Lembra que eu perguntei a você uma vez se tinha esse projeto aqui? Não tem um projeto. Se não tem um projeto, não vai ter nunca a obra. Sim. Nós vamos incluir na travessia urbana desse projeto, nós vamos incluir a passagem urbana da BR em Caxias. Os viadutos. E os viadutos e Timon. Além da própria estrada que vai se transformar numa avenida. Na hora que você tem pista dupla, você não tem mais acidente frontal, que é o que mata as pessoas. Porque uma que vai, 2 pistas que vão, 2 pistas que vêm. Então, você está salvando vidas. Você está promovendo o desenvolvimento. Isso para o Porto Seco aqui é extraordinário. Porque a vantagem do Porto Seco é a logística em Caxias. Com certeza. Tem ferrovia, tem 2 rios maravilhosos, tem um mercado consumidor de 50 milhões de brasileiros aqui no Nordeste. E na hora que você está próximo de uma capital, aí você transforma essa rodovia numa avenida. Então é claro que isso aproxima Caxias de Teresina.
e aproxima a Teresina de Caxias. Se a gente estiver hoje aqui em Caxias e disser assim, bora lá em Teresina, a gente não vai. Ou Timon não vai, porque tem medo da estrada. E vice-versa. Mas na hora que tiver duplicado, a gente vai. Porque é um passeio, é uma avenida. Entende? Então é assim que o senador Roberto Rocha trabalha. Não é com conversa fiada. É com propostas concretas. Aqui em Caxias, Paulo, nós fazemos ruas, fizemos várias nesse mandato. Agora mesmo, tem 3 milhões para ser feito. A avenida que tem o nome do meu pai, que o prefeito deu, mas que na verdade é uma avenida na Coeb. Avenida Governador Luiz Rocha, que está aí para ser feita, já foi até licitado. Nós fizemos aqui em Caxias uma ponte enorme. Essa ponte tem 18 metros, que é lá no povoado Lavra. Eu nunca nem fui lá. Eu perguntei assim, qual é a prioridade em Caxias? Porque isso é um projeto do senador Roberto Rocha chamado Projeto Travessia. O que é o Projeto Travessia? O Projeto Travessia é que substitui pontes de madeira, as chamadas pinguelas do interior, por pontes de aço e concreto. Esse projeto não tem serventia para o semiárido, para Pernambuco. Eu falei para os senadores do Pernambuco, da Paraíba, do Ceará, eles não interessaram. Por quê? Porque lá não tem água. Lá não tem rio. Não tem rio. Se a gente tem muita ponte aqui de madeira, isso é um bom problema. Principalmente em Caxias, tem mais de 100 riachos então, a gente perenes. Esse estado é um estado riquíssimo. Aí o que eu fiz? Fiz o projeto Travessia. Nós já fizemos dezenas dessas pontes. Estamos agora inaugurando uma em Balsas, inauguramos semana retrasada uma em Lago da Pedra, vamos agora inaugurar uma em Coroatá e outra em Balsas. Já inauguramos aqui a de Caxias. A gente está fazendo ponte por todo o estado do Maranhão. Só tem um parlamentar que tem esse projeto. Se tivesse um governador que servisse para alguma coisa no Maranhão, esse governador estava pedindo para a bancada federal para colocar recursos para a gente aposentar as pontes de madeira. Porque uma ponte de 8 metros, ela derruba 6 árvores por ano. E são árvores de mata nativa, não é de reflorestamento. Portanto, é crime ambiental. E quando você não tem a ponte, você não dá o direito do sujeito que está lá no interior ter acesso ao ônibus escolar para o filho dele, a ambulância, o médico da família, uma simples carta do correio. Pois agora eles passaram a ter, por uma ação e iniciativa do senador Roberto Rocha. Paulo, eu sou senador e convivi com 3 presidentes da República, a Dilma, o Michel Temer e o Bolsonaro. Se você pesquisar as minhas votações, você vai ver que não há nenhuma diferença entre um e outro. Eu trato todos de maneira igual. Eu não faço política fulanizando. Eu não sou contra o meu país, muito menos contra o meu Brasil, que é o Maranhão. Eu não sou eleito para ser contra ninguém. Eu sou eleito para ser a favor. Ontem o presidente Lula disse em viva voz que ele eleito presidente e Flávio Dino eleito senador, o Flávio Dino vai ser ministro. Ora, então para que ele quer ser senador? Ou seja, ele está fazendo campanha para quem? Para uma suplente? Será que Caxias conhece essa suplente? Eu acho isso muito sério. Sim, com certeza. Eu achei. Paulo, eu acho isso um estelionato. É verdade. Eu acho isso um 7-1. Eu concordo. Um estelionato. Na verdade, é um estelionato mesmo. Porque na medida que você elege João para Maria assumir, você está. Pois se ele não pode ir para o debate comigo, pois então ele manda suplente que vai assumir o Senado, Lógico. caso ele seja eleito e Lula. Que não acontecerá. Com certeza. Mas não sou eu o juiz. O juiz é o povo. Pois é, mas é o dia da eleição que vai definir. Roberto, eu vejo assim, para ser bem claro, eu acho que a mentira, né, as coisas que não são boas, elas acabam chegando. Tem perna curta, né? Elas vão chegando de alguma forma ao ouvido das pessoas que votam. Ontem, por exemplo, você viu o próprio Lula, o Lula que tem nesse eleitorado mais humilde a sua fonte, né, de votos e de inspiração. Você viu o Lula fazendo 2 colocações ontem lá no comício em São Luís. A primeira foi dizendo de viva voz que o Flávio Dino é uma cobra sucuri. Bem, ele podia ter chamado o Flávio Dino de outras coisas boas, de um coelho, por exemplo, que corre muito. Um leão. Podia chamar o Flávio Dino de uma girafa, que tem o pescoço muito alto e que
com isso tem facilidade de pegar as folhas que alimentam ela. Ele podia chamar o Flávio Dino de alguma coisa, comparar com algum animal, alguma ave, um papagaio, uma arara, que é tão bonita e que está em extinção, mas a gente precisa preservar. Mas não, o Lula chamou o Flávio Dino de cobra, ele usou a palavra cobra sucuri. A sucuri é uma cobra predadora. Isso. A sucuri é uma cobra predadora. Ela preda, ela mata. Ela mata quem? Ela preda quem? Ela preda os bichos. Quais os bichos? Ela preda a paca, ela preda o javali, ela preda o catitu, ela preda peixes, ela preda o jacaré, ela preda tudo da natureza. É uma coisa que as pessoas não olham uma cobra sucuri com bons olhos, embora a gente não tenha o direito de matá-la, né? De eliminá-la. Mas a gente tem o direito de se defender dela. Porque ninguém quer ser morto por uma sucuri. Não é? Ninguém quer. Eu vou dar um exemplo. Lá na Fazenda Estrela, há dias atrás, uma senhora estava lavando roupa lá num daqueles lagos que a gente tem lá. E uma senhora, inclusive, que não é de lá, é de um povoado vizinho, entra lá e vai usar lá o lago lá. E quando ela se espanta, tinha uma sucuri imensa atrás dela, já se preparando para matá-la. Ela foi salva por uma zoadinha que ela ouviu. Quando ela se virou, a sucuri já ia agarrá-la, a sucuri imensa. Ia esmagá-la e engolir. Então, eu vejo o Flávio Dino, ele foi, de alguma forma, ele foi um predador para o Maranhão. E quando ele não vai para o campo do debate, para o campo das ideias, e não apresenta nenhuma proposta de como ele vai legislar, se por acaso for senador, para mim isso é uma demonstração de absoluto desinteresse pelo Senado. Enquanto eu vejo você como um homem que vive o mandato e que usa o mandato em benefício da população, isso é claro para mim, que observo, que tenho leitura política e que vejo isso, eu vejo ele exatamente o contrário. E quando ele diz de viva voz, através do Lula, que ele vai ser ministro do Lula, se o Lula for presidente, isso também, eu acho que isso não está resolvido ainda, mas é uma possibilidade, você vê claramente que ele está enganando as pessoas, porque ele está se submetendo ao voto popular para entregar o mandato a uma terceira, ou a um terceiro. Não é? Isso, você tem razão, isso não deixa de ser um estelionato, né? Eu vou citar meu exemplo. Paulinho é candidato a deputado federal aqui em Caxias. O candidato é o Paulinho, não sou eu, é ele. Então a campanha é do Paulinho, quem faz a campanha dele é ele, os compromissos políticos são dele, quem vai exercer o mandato de deputado federal será ele. Então eu, como pai, apesar de pai, o meu papel é torcer para que ele seja bem votado, eu acho que vai ser, para que ele seja um bom deputado federal, acho que será, e para que ele seja uma pessoa de muito sucesso no mandato e que cumpra, eleito deputado federal, os compromissos que assumiu com a região onde ele é votado, com a cidade onde ele é votado, etc. Mas você não pode, por exemplo, querer assumir o papel do outro, e muito menos se eleger para entregar o mandato para outro. Isso não pode, isso não está correto. Eu não vejo isso com bons olhos. Mas acho que o maranhense, o caxiense principalmente, ele tem essa capacidade de pensar, né? O caxiense é muito... O povo de Caxias, eu sempre digo aqui, é diferente. Aqui é muito diferente. O caxiense, ele é muito conservador, ele pensa de forma conservadora, ele é um povo de raiz. O caxiense é de raiz. E isso a gente percebe já claramente na forma das pessoas falar na rua, como as pessoas pensam. E por isso que é fundamental essa sabatina, e eu quero aproveitar para dizer que o Flávio Dino também está convidado para vir aqui na Veneza participar dessa sabatina que você está se expondo aqui. Ele está convidado, nós já convidamos todos os candidatos ao Senado para vir aqui. Aqui é uma concessão pública, então ela é aberta a todo mundo. Isso. Qualquer político pode vir aqui na Veneza, expor suas ideias, falar o que pensa. Eu até vou mais além, se você me permite, Paulo. Eu acho que você podia aproveitar o prestígio dessa rádio, que já tem uma
experiência muito grande, muitos anos de vida. A primeira FM do interior do Maranhão. Então. A primeira foi a Mirante São Luís, Isso. na capital, e a segunda foi a Veneza, a primeira do interior. Eu acho que você podia aproveitar, fica aqui a minha sugestão, convidar o ex-governador Flávio Dino e o senador Roberto Rocha para fazer um debate. Sim. Um debate sobre a região leste do Maranhão. Muito interessante. O que um senador não é o que fez apenas, é o que fará pela região leste, por Caxias, por Timon, por Codó, Coratá, Aldeias Altas, Matões, etc. Então, fica aqui uma sugestão para que a gente possa, você formalizar o convite para que os dois, que têm representatividade no Congresso Nacional, os dois partidos, tanto o meu quanto o dele, porque nós estamos dentro da lei, para chamar os dois, e quiser chamar os outros também pode chamar, e a gente faz aqui o debate. Muito bom, a sugestão está acatada. Eu queria aproveitar agora para a gente falar um pouquinho do Porto Seco e da Zema, que são projetos que terão um reflexo muito grande na economia da região aqui nossa. Caxias enfrenta um problema sério, que é a questão do emprego. Nós temos hoje quase 12 mil universitários aqui, formamos mão de obra capacitada, mas essa mão de obra chega no nível superior e alguns vão embora porque a gente não consegue ainda criar os empregos que a cidade precisa para absorver toda a mão de obra formada aqui. Então hoje nós temos arquitetos, engenheiros, advogados, contadores, engenheiros de produção, e fisioterapeutas, enfermeiros. Nós temos milhares de jovens aí com diploma de nível superior, com alguma capacidade, mas com dificuldade de trabalho. A gente sabe que você é o autor da lei que criou a Zema e o Porto Seco. O Porto Seco de Caxias está como meta sua. O que você pode falar para os caxienses e para os maranhenses da região, principalmente para os produtores rurais que estão plantando aqui na região? Como eu falei, são quase 1.000 produtores rurais plantando soja e milho aqui na região, que vão precisar do Porto Seco, porque eles exportam essa produção. O que o senador Roberto Rocha está fazendo para que isso se torne uma realidade? Paulo, obrigado pela pergunta. Eu já aproveito para poder responder e também me despedir, agradecendo aqui o privilégio. Em seguida eu vou ter que sair para um outro compromisso, mais 3 compromissos hoje, né? Vamos terminar a noite em Vitorino Freire. Há 19 anos eu carreguei nos meus ombros um projeto chamado Zona de Exportação do Maranhão. Esse projeto foi... Por que 19 anos? São 3 mandatos de deputado, 3 vezes 4, 12, mais 7 anos de senador. E nós tivemos agora o privilégio, a oportunidade, a sorte, enfim, a felicidade de ver essa ideia virou projeto, o projeto virou lei, é lei. O que é isso? Isso permite que o Maranhão possa ser um estado industrializado. O Maranhão não tem indústrias. Se você for aqui no Distrito Industrial de Caxias, é uma vergonha. Veja, eu tenho dito assim, o dia que você acordar com uma autoestima muito grande e você quiser calibrar um pouquinho, você tem 2 alternativas. Ou você vai no cemitério, para dar um passeio no cemitério, ou você vai no Distrito Industrial qualquer do Maranhão. Ou seja, é uma coisa assim que não tem explicação. Como é que o sujeito passa 8 anos e não traz uma indústria para esse município? Você foi prefeito e trouxe. Está aqui a Skin Carioca que virou Heineken. Ou seja, não há hipótese de você desenvolver o lugar sem empresas. Qual é a melhor política social? É o emprego. Como é que gera emprego? São as empresas. As empresas trazem os empregos, que trazem a renda, que trazem a liberdade. Mas ele não quer liberdade. Ele quer aprisionar as pessoas. Então ele contra as empresas. Mas vem cá, por que... Eu pergunto a você, Paulo, com toda sinceridade aos nossos amigos que estão nos ouvindo agora. Você, como é que chama ele? O Robert. Robert, eu pergunto a você também. Se você... Quero, inclusive, em nome de quem, quando o deputado federal fez o primeiro CREMA, que foi o primeiro contrato de manutenção dessa estrada, por isso que essa estrada de Caxias de Alto Alegre do Maranhão até Timon, ela é muito boa, porque ela tem um contrato de CREMA, de manutenção, que na época foi obtido por mim.
eu consegui com o então ministro dos Transportes, Anderson Adalto, trouxe ele aqui em Caxias, na época, e nós assinamos aqui o primeiro CREMA que perdura até hoje. Então, depois de tantos anos, nós vamos ter agora a tão sonhada duplicação dessa estrada que liga Caxias a Timon e Teresina por consequência. Quero agradecer aqui a presença do senador Roberto Rocha, como manda o protocolo da Justiça Eleitoral dizer que esse espaço ele se encontra aberto a todos os candidatos ao Senado, todos foram convidados, então aqui não se trata de nenhum tipo de favorecimento, privilégio ou qualquer tipo de coisa que vá além do que é possível. É importante que os meios de comunicação abram esses espaços para que os políticos e os candidatos possam colocar suas ideias, suas propostas, falar daquilo que fazem e serem julgados, porque eu sempre digo que a eleição é um julgamento. O eleitor ele não pode mais votar pelo dinheiro, pelos R$100, pelo emprego, pelo escambo, pela troca, pelo poder, pela coisa fácil. O eleitor ele precisa ter consciência de que o voto que ele tem é uma arma poderosa. Essa arma é transformadora. É ela que consegue colocar a vida das pessoas um pouco além. Porque, como foi falado aqui nesse bate-papo hoje, o papel do senador de legislar, de fazer as leis que a nação precisa, que o Estado precisa, que as pessoas precisam, ele transcende até a uma simples conversa aqui no rádio. Quer saber como transcende? Vou dar um exemplo. Foi o Roberto Rocha que relatou essa lei que agora está levando ao cidadão aí que precisa R$600 todo mês para que ele possa suprir as necessidades mínimas dele. Isso é uma forma de mostrar o trabalho que o senador tem, porque ele podia simplesmente manter o valor que estava lá ou até reduzir, porque era ele que relatava o projeto. Mas não, foi ampliado esse valor, obviamente isso foi negociado com o governo federal e chegou-se lá. Portanto, Roberto, eu quero te agradecer aqui a esse bate-papo aqui no Mesa Redonda, dizer que você falou para mais de 100 cidades do estado, para milhares de pessoas que todo sábado já tem essa tradição, e também agradecer o pessoal do Instagram, das redes sociais, que também acompanharam aqui online, e o pessoal que ouviu esse programa pela internet, porque a Veneza também é transmitida pela internet, e também pela televisão, porque o Mesa Redonda também chega nas casas pela televisão. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco, obrigado ao Fabiano, obrigado ao Clésio, ao Robert, a toda essa equipe que nos acompanhou aqui hoje à tarde. Um abraço e até o próximo sábado, com a ajuda de Deus. Obrigado. Abraço a vocês todos. Sigo à disposição e vou aguardar o debate.